Bom dia, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa videoaula de Geohistória. E nessa semana nós vamos estudar sobre a moradia e sobre os diferentes tipos de moradia. Nós vamos ver alguns desses tipos de moradia, as diferenças que tem. E aí, para começar, nós vamos falar sobre as desigualdades da riqueza. Porque nós vemos aqui, né, nós vivemos num planeta em que ainda existe muita desigualdade de riqueza. O que isso quer dizer? Que tem muitas pessoas com pouco e algumas pessoas com muito. E aí torna desigual a riqueza, né? Tem pessoas que moram em casas muito simples, muito humildes, casebres, casas de palha, casas de madeira, casas que infelizmente não trazem o conforto que cada um necessita para viver bem. E nós temos pessoas que vivem em palácios, casas enormes, que muitas vezes nem conseguem andar pela casa todo num dia só. Então, isso é a desigualdade da riqueza. E aí, nós vamos falar sobre o capítulo 12, lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata sobre esse tema, desigualdade das riquezas. E aí lá, ele vem nos lembrando que a desigualdade dessas riquezas aqui na Terra não é porque Deus ama mais um filho do que o outro. Jamais, nós sabemos disso, né? Lá vem nos lembrando que essas desigualdades são consequências dos atos das pessoas. Então, se uma pessoa em uma encarnação, ela teve a riqueza, ela teve o dinheiro, mas ela não soube aproveitar, ela não soube fazer o bem, utilizar bem aquele dinheiro, então pode ser que em outra reencarnação ela venha de uma forma muito simples, muito humilde, morando num lugar assim pobre, para que ela dê valor àquilo que ela teve e não deu valor. E aí nos lembra também que a riqueza ela é entregue, né? Ela é emprestada para nós aqui no planeta Terra para que a gente faça bom uso dessa riqueza. Como? Auxiliando os nossos irmãos que têm menos. Então, aqueles que têm mais, eles receberam esse empréstimo para que eles auxiliem aqueles irmãos que têm menos. Então, que cada um de nós, né, possa se lembrar disso quando a gente tiver a oportunidade de auxiliar o nosso irmão que está numa situação mais difícil que a nossa, que a gente possa prestar esse auxílio, certo? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para a gente falar sobre os tipos de moradia. Então, aqui, crianças, nós vamos identificar os diferentes tipos de moradia dentro de cada cultura. Por quê? Nas culturas, né, tem moradias diferentes. Vamos ver aqui os exemplos. Aqui, olha só, nós temos uma moradia que se chama iglu. Essa moradia, elas são utilizadas onde há muita neve, olha só. Aqui do lado muita neve. Então eles fazem esse tipo de moradia e aqui que eles vivem. Imagina a gente ter uma moradia dessa aqui, né? Não é possível e não tem nada a ver com a nossa cultura. Então aqui a gente vê que os tipos de moradia está relacionada a cada cultura. Aqui, crianças, nós temos uma casa de barro. Essa casa aqui, dessa forma, faz parte da nossa cultura, porque muitas pessoas na zona rural, os meus avós lá atrás, quando eu não era nem nascida, logo que eles se casaram, eles moraram na fazenda e eles já moraram em casa dessa forma que isso aqui é casa construída pelas mãos mesmo dos próprios moradores. Então eles colocam uma madeirinha aqui
do lado, né, fazem uma estrutura e vêm preenchendo essa estrutura com barro. Então, é uma casa que faz parte da nossa cultura. Ainda hoje é possível que tenha na zona rural e lá no Nordeste, nessas regiões mais humildes, ainda existem casas construídas dessa forma. Aqui nós temos casas de madeira, olha só. Tem algumas regiões aqui no Brasil que são utilizadas casas de madeira. Aqui nós temos, olha só, prédios. Então, são conjuntos de habitação em que várias pessoas moram no mesmo lugar, cada uma no seu apartamento. Então, nós vemos aqui, olha só, um prédio do lado do outro, aqui tem mais prédios, aqui tem mais prédios. Nas cidades maiores, né, tem muitas moradias dessa forma aqui. Em Goiânia tem muitos prédios, creio que em Catalão deva ter também, mas em Goiânia é uma grande concentração de prédios, porque muitas pessoas moram naquela cidade e não caberia todos se todos fossem construir casas. Então, o que que eles fazem? Eles constroem prédios, então uma casa em cima da outra, no mesmo andar, vários apartamentos que abrigam muitas pessoas. Aqui, crianças, nós temos uma moradia de índios. Como é que se chama essa moradia aqui? É uma oca. Então, olha só, os índios constroem as suas casas dessa forma, alguns, né? Aqui, crianças, nós vemos casas que são chamadas de casas em palafitas. Então, olha, aqui vocês podem perceber muita água, né? Um rio. Então, essas casas de comunidades que moram próximas ao rio, elas são construídas dessa forma porque essas águas elas sobem em algumas épocas do ano. Então as casas são construídas assim para que quando a água suba, ela não inunde as casas. Mas é possível a gente observar que são casas muito simples, muito humildes, são pessoas realmente necessitadas de um mínimo de conforto. Aqui a gente vê a desigualdade que nós falamos lá no início da nossa aula, desigualdade da riqueza. Olha aqui, uma casa do lado da outra, quanta diferença, né, crianças? Um tem tudo que ele precisa, tem o conforto, uma casa bonita, uma casa grande, enquanto outros, olha só, muita necessidade. Aqui são casas, né? Em conjuntos habitacionais de uma. Não são ricos, mas não são também pobres. Eles têm uma casa confortável, arrumadinha, que atende às suas necessidades. Aqui são chamadas casas de alvenaria, que são casas de tijolo, de cimento. Aqui eu esqueci de dizer que essas casas em palafitas são de madeira. A gente pode observar. Aqui, crianças, nós observamos casas num morro. Então, a gente pode ver, olha só, que é muito perigoso, né? Já aconteceram vários acidentes na época da chuva, do morro desmoronar e vir trazendo o barro, vir derrubando tudo aqui. E aí, muitas pessoas perderam suas vidas. Então, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades também, muitas pessoas moram dessa forma aqui, em morros, que são chamadas de favela. Então, são lugares com uma grande concentração de pessoas, pessoas de uma renda baixa, que infelizmente têm moradia que não atende às suas necessidades, né? Além de outros grandes problemas. Então, crianças, aqui nós vamos falar sobre os tipos de moradia. Nós temos casas em alvenaria, palafitas, iglu, barracões, ocas, castelos, tendas e prédios. Então, essas casas que nós vimos aqui anteriormente, aqui está falando o nome de cada uma. E aí, crianças, é muito importante nós nos lembrarmos que a casa, a moradia, é um direito de todos nós, né? Todos nós temos direito a ter uma moradia digna, confortável, que nos abrigue da chuva, do sol, do frio.
Então, infelizmente, muitas pessoas não têm esse direito preservado, porque além de ter pessoas que moram em lugares muito simples, que não atendem às suas necessidades básicas, tem outras pessoas que nem isso têm, que moram nas ruas, nas calçadas, passam frio, passam chuva. Então, infelizmente, como nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, muitas pessoas não têm esse direito preservado. Então, vamos nos lembrar dessas pessoas que não têm sua casa quando a gente for fazer as nossas orações, para que Deus possa abençoar a todos. E vamos também lembrar de agradecer a Deus diariamente pela nossa casa, pela nossa família, pelo pão que não falta na nossa mesa e pedir, né, que Deus continue abençoando a cada um de nós, as nossas famílias e os nossos lares, certo? Nós vamos falar mais sobre esse conteúdo na nossa videoaula de amanhã, de terça-feira, às 10 horas. Então, eu aguardo vocês e assistam esse vídeo, façam as atividades e falem comigo em caso de dúvidas. Um beijo e até a próxima!